Olá, eu sou o João Custódio, aqui do Papo Certo, na RS Play TV. E aqui estamos falando, o programa é feito para você, empreendedor, empresário, gestor, né? A pessoa que faz a diferença aqui no Brasil. O programa ele passa aqui no canal da Claro TV no 524 e também nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje vamos falar sobre saúde mental e burnout do empreendedor. E quem está conosco aqui hoje são dois grandes especialistas, Dr. Guilherme Velho, cardiologista, médico cardiologista, seja muito bem-vindo. Obrigado, João, pelo convite e fico à disposição para falar desse tema tão relevante que lota o meu consultório. E com a psicóloga Raquel Corione, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. É sempre um prazer estar comunicando sobre saúde mental. Bom, vou começar com a Raquel, então. Qual a principal diferença entre o estresse e o burnout? Então, João, o estresse, ele faz parte da vida do ser humano, né? A gente precisa do cortisol, a gente precisa do estresse para poder cumprir aí as nossas atividades do dia, seja levantar, seja bater as nossas metas, né? O estresse, ele é gerenciável, ele passa, ele tem pico, mas ele vai embora. E o burnout não, ele é algo adoecedor, é algo persistente, que tu dorme 8 horas e tu acorda e tu te sente cansado. Então é uma relação adoecedora aí, né, com o trabalho. Então, o estresse é normal. Isso Agora, aí. ficar 100% estressado é um problema. Exatamente, é uma reação aguda e natural do nosso organismo. Bom, doutor Guilherme, e o estresse do empreendedor realmente afeta o coração? Sem dúvida. A gente tem vários fatores que afetam, que desenvolvem doenças cardíacas, mas certamente o estresse é um dos pilares para isso. A gente tenta otimizar o nosso tempo, otimizar a nossa vida, comer melhor, dormir melhor, fazer atividade física de maneira adequada, mas o estresse, além de ser um fator desencadeante de doenças cardíacas, ele contribui para que essas atividades que nos trazem bem-estar e que melhoram a nossa saúde sejam menos realizadas. A pessoa estressada ela tem menos disposição para fazer atividade física, ela tem menos disposição para comer melhor e mais do que isso, ela busca satisfações momentâneas, alimentos menos saudáveis, mas que trazem um prazer de maneira mais rápida. Ela ocupa o tempo dela ao invés de atividade física com telas, o tempo livre dela. Isso acaba diminuindo mais a produtividade e trazendo mais malefícios para a saúde. Às vezes a pessoa diz que não tem tempo para fazer uma atividade física e vai porque tem muita coisa para fazer. E será que às vezes não fazer essa atividade física não vai trazer mais produtividade? Existe uma coisa muito interessante quando a gente fala dentro do ambiente corporativo em relação à produtividade, que é o presenteísmo, né? A pessoa que está no ambiente de trabalho, mas não rende da melhor forma possível. Então esse tempo que ela passa ali, ou essa hora que ela passa trabalhando, poderia ser muito mais otimizada e melhor do ponto de vista de produção se ela tivesse melhores hábitos. Então acho que nos últimos tempos, assim, as pessoas, os casos de problemas cardíacos têm aumentado ou têm aumentado em alguma faixa especial que não tinha antes? Sim, as doenças cardiovasculares elas vêm tomando protagonismo em relação às principais causas de morte e morbidade, né? Ou seja, a pessoa que perde anos de vida em decorrência da doença específica, mas isso não tem só a ver com o ambiente de trabalho, tem a ver com toda a modificação da sociedade que a gente tá vivendo. Alimentos ultraprocessados, sedentarismo, a maior parte das pessoas que passam boa parte do seu tempo de trabalho sentadas, e antigamente, se a gente for olhar os trabalhos, demandavam esforço físico. Então, má alimentação, sedentarismo, pouco sono são fatores de risco para o desenvolvimento de todas as doenças cardiometabólicas, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, que no fim das contas aumentam o risco cardiovascular. Eu escutei que o sedentarismo é tão ruim quanto fumar. É verdade isso? É verdade, é verdade. Se a gente pegar todo o pool de risco, de hábitos que ocasionam aumento de risco cardiovascular, certamente o sedentarismo está entre os primeiros deles. Claro que o cigarro é um vilão e um inimigo, e talvez o principal fator modificável de doenças cardiovasculares. Mas se a gente tirasse o cigarro da sociedade, estima-se que a gente diminuiria em torno de 20%
as mortes cardiovasculares na sociedade, que é um número gigantesco. Muito grande. Mas é claro que não é só o fumar que é o risco. O sedentarismo está relacionado com aumento de hipertensão, com aumento de diabetes, de obesidade, que é o que hoje ocasiona maior morbidade em relação às doenças cardiovasculares na nossa sociedade. Raquel, tu acha que o empreendedor, para ser empreendedor, já é um ambiente natural propício para o burnout? Com certeza. O empreendedor, ele ama o que ele faz, né? Ele tem brilho nos olhos, mas ele peca muito na falta de limites, né? Nunca um café é só um café, né? É um momento para te gerar conteúdo, para te ser visto, e tu não consegue estabelecer esse limite de, bom, agora eu estou na minha casa com a minha família, agora eu sou mãe, né? Ou agora eu sou pai. E tu é sempre empreendedor, independente do lugar que tu está. Então, aí vem a sobrecarga, que é exatamente esse esgotamento aí emocional, e tu vai te sentindo cada vez mais desanimado. Tu fala assim, né, tu quer estar em todos os lugares, né, ao mesmo tempo, né? Tem um compromisso de noite, tu quer ir. Tu tem um compromisso no meio-dia, tu também quer ir. E às vezes tu não tem tempo para ti, né? E saber dizer não, será que não é algo difícil ou obrigatório, talvez? Isso é, mas até o empreendedor, ele se dá conta de que ele extrapolou o limite, e o equilíbrio ele vem exatamente depois que tu extrapolou. Então o limite, o equilíbrio, ele nunca vai vir antes. Ele vai vir para o empreendedor só depois, quando a saúde mental dele já está danificada ali, quando o esgotamento já está presente na maior parte dos casos. Porque eu sou uma pessoa mais vespertina, então de noite eu tô a mil, né? Então, de dias que eu não tenho que pegar minha filha na escola, quando eu tenho que pegar minha filha na escola, eu acabo indo para casa mais cedo. Quando ela não tem aula, eu fico no escritório. Então eu tenho que me fiscalizar para dizer que eu tenho que ir embora. Porque se tu vai ficando, e tu gosta, tu faz, e daqui a pouco tu tá deixando de fazer algo importante para tua saúde. E o teu sono, como é que é, João? Eu deito e durmo. Esse ponto aí. Agora, o que se fala, às vezes, assim, eu deito e durmo. Eu durmo bem. Mas fala-se muito na qualidade de sono, né? Que tu dorme e tu pode acordar cansado, né? Uhum. Isso é um fator importante aí, porque se tu não passa por todas as fases do sono, tu não vai passar por aquela limpeza que o cérebro ele faz ali quando tu passa do sono profundo. Então, a gente precisa de dormir de 6 a 8 horas. E o empreendedor, ele peca muito nisso também, de dormir muito tarde, de acordar muito cedo, e aí, mais uma vez, acaba excedendo aí os seus limites do eu. Essa questão do eu durmo bem, o problema é que eu deveria dormir mais. Mas né? por isso que as pessoas acordam e se sentem cansadas, porque não passou por esse processo aí que o cérebro faz, a limpeza. Já dorme 6 horas e precisava de mais uma horinha por dia, precisaria às vezes. Mas aí vem a predisposição, né? Tanto para doenças quanto para um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor deprimido. O sono adequado, ele é um fator protetor cardiovascular. Descansar diminui. O nosso sono, isso que ela falou de purificar o nosso corpo, isso é verdade, entendeu? O sono, ele é revigorante. O nosso corpo produz e modula hormônios durante o nosso sono, que são hormônios anti-inflamatórios e que diminuem o risco cardiovascular a longo prazo. Isso não é só o dormir o tempo adequado, a higiene do sono como um todo, evitar telas ou evitar o celular antes de deitar, principalmente na cama, usar o celular. Sempre dá mais aquela olhadinha. Usar o celular na cama. Mais do que isso, existem pessoas que cumprem as suas 8 horas de sono, mas não têm um sono de maneira adequada, ou porque tem uma doença que altere o sono, por exemplo, como uma apneia obstrutiva do sono. Então, avaliar o próprio sono, a qualidade do sono, não somente as 8 horas, também é algo que é importante para quem quer ter um melhor rendimento. Doutor Guilherme, e o risco do infarto em pessoas jovens que estão muito estressadas? Por ser jovem, acaba diminuindo essa chance? A verdade é que o jovem produz mais, tem condições de produzir o máximo possível. Mas as doenças cardiovasculares, elas são um contínuo. Elas não se desenvolvem da noite para o dia, elas são cultivadas, na maior parte das vezes, ao longo de décadas. Então, os hábitos nos 20, 30 anos, 40 anos, é que vão definir quando que a gente vai ter algum problema. É como se a gente estivesse plantando a nossa doença. Os maus hábitos, a gente vai plantando as nossas doenças. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar colher isso tudo. Ninguém desenvolve uma doença cardiovascular porque teve um ano ruim no trabalho. Uma colheita ruim, né? Na verdade, é o contínuo. Os resultados que culminam em uma doença cardiovascular, em um infarto ou em um AVC, eles levam muito tempo para se desenvolver. Então, por isso que nunca é tarde para mudar os hábitos, para tentar melhorar a qualidade do sono, da atividade física, da alimentação.
Raquel, qual é o síndrome, o que é a síndrome do impostor? E como é que ela afeta a saúde mental do empreendedor? Então, é uma síndrome famosa, mas não é um diagnóstico de fato. A síndrome do impostor nada mais é do que uma crença ali muito profunda que esse ser humano tem sobre si, de que não é capaz, de que não é bom o suficiente. E nessa de não se achar bom o suficiente, isso de uma forma muitas vezes inconsciente, esse ser humano ele hipercompensa, porque ele tem uma crença de fracasso. Então, o que é o hipercompensar? É uma estratégia mal adaptativa aí, de lidar com essa crença de incapacidade. Então, o que esse ser humano ele faz? Vamos pensar no empreendedor aí. Ele coloca inúmeras tarefas ali para dar conta, né? Tem que ser um bom pai, tem que ser uma boa mãe, tem que cumprir todas as tarefas ali do dia a dia, eu sempre deveria estar fazendo mais. E aí, mas por que o ser humano ele lida dessa forma, né? Porque ele não quer que essa crença se ative, essa crença de fracasso. Só que o que acontece quando tu acumula dezenas de tarefas? Em algum momento tu vai falhar, né? A sobrecarga ela vai vir. Eu acho também que as pessoas acabam se cobrando demais às vezes. E às vezes esquece até de agradecer ou esquecem da caminhada e aonde eles estão. Às vezes no passado, não muito distante, ele sempre sonhou onde tu está hoje. Mas quando tu chega aqui, claro que a gente sempre quer mais. A gente acaba achando que eu poderia mais. Você quer dizer, até as redes sociais não acabam impactando nisso aí, dessa insatisfação, da felicidade 100% do tempo? Com certeza. Chega na meta, a gente quer dobrar a meta, seja de faturamento, de sucesso. E quando a gente olha para o outro, a gente já está se desviando do nosso caminho, do que é importante para a gente. Algo que eu trabalho muito com os pacientes, quando eles trazem um recorte da rede social. Ah, mas eu queria ser como fulano, como a fulana, fazer faculdade, ler tantos livros. Tá, ok, tu quer isso de verdade? Tá, e tu tem horas livres no teu dia para ler essa quantidade de livros? Tu tá disposto a ir estudar 10, 20, 30 anos da tua vida? Ah, realmente, a pessoa ela não quer aquilo. Ela quer o recorte feliz do outro. Sim, e lembrar que as redes sociais são literalmente recortes. Né? Todas as pessoas passam por problemas, todas elas passam por dificuldade, mas a maioria desses problemas e dificuldades a gente não traz para a nossa rede social, a não ser que isso gere engajamento. Às vezes tem um jogador e uma outra influencer, eles estavam casados, já estão separados. Acho que a separação está dando mais repercussão do que o momento que eles estavam juntos. Né? É capaz de casar só para separar de novo. Não, mas isso eu acho importante, sabe? Se tu tá assistindo ali a vida do Neymar, da Virgínia, se tu não assistir, tu não vai perder nada com isso. Não vai ganhar, na verdade. Pelo menos no mínimo tempo. Exato. Bom, doutor Guilherme, e o burnout, como é que ele pode se manifestar de forma física? Como é que tá assim, tipo... Nunca é uma manifestação exclusivamente física, né? A pessoa que chega num esgotamento relacionado ao trabalho, ela manifesta outros sintomas muito antes. Então, talvez o principal sinal precoce é a própria diminuição de produtividade. Tanto da pessoa que é o empreendedor, quanto de quem está ao redor dele, quem trabalha com ele, os funcionários, o próprio ambiente corporativo em que ele lida. O estresse na beira do esgotamento, ele impacta absurdamente em como a gente produz, em como a gente se relaciona com as pessoas com quem a gente convive no nosso trabalho, e isso acaba trazendo muito mais que um impacto individual, um impacto social que combina com um problema produtivo. Tem várias coisas que podem, dentro das doenças mentais, psiquiátricas, apresentar manifestações físicas, que a gente chama de manifestações somáticas. Então é comum a pessoa manifestar uma dor no peito, ou uma sensação de que o coração vai sair pela boca, ou até mesmo uma sensação de morte iminente. E é importante ter um profissional acompanhando, porque o profissional sabe identificar isso, e mais do que isso, sabe distinguir sintomas que estão relacionados a uma doença mental de um sintoma que pode realmente colocar aquela pessoa em risco como um problema cardiológico. Chega às vezes uma pessoa lá na sua clínica lá que na consulta... Chega o João, tô com um negócio no coração, que eu não sei, tô preocupado, pode ser algum problema. Daí chega lá, faz um monte de exame. Ó, João, clinicamente tá ok, né? Não acontece isso? Acontece muito. Na verdade, a queixa de dor no peito, né, ela é uma queixa muito comum no consultório do cardiologista. E o que eu tento falar para os pacientes é que tudo que a gente tem no nosso peito pode doer. Pele, músculo, osso, cartilagem, pulmão, membrana que envolve o pulmão, coluna, esôfago e o coração pode doer. Então, dependendo da característica,
como a pessoa manifesta aquele sintoma, isso pode falar mais a favor de ser um problema cardiológico e menos a favor de ser um problema cardiológico. Claro que a gente consegue lançar mão de exames específicos para tentar chegar num diagnóstico mais preciso, mas o que a gente sempre tenta fazer é descartar as coisas que podem colocar a vida daquela pessoa em risco. Feito isso, não quer dizer que a pessoa não tem nada, muito pelo contrário. Parece que é uma crença comum, vai no médico, faz os exames não normais e você, não, fulano não tem nada. Não, as doenças psiquiátricas, elas são doenças e que impactam na qualidade de vida e mesmo na longevidade da pessoa de maneira muito importante e não podem ser deixadas de lado, muito menos negligenciadas. Raquel, quais são os 3 primeiros sinais assim, psicológicos de que o empreendedor não está bem? Tem inúmeros, mas eu vou falar de fatos principais. A irritação é uma das primeiras coisas que aparece. A falta de paciência, a despersonalização que ela está dentro do burnout, que aquele ser humano antes ele gostava de conversar com os clientes, de vender, e de repente aquilo ali está um saco para ele, não aguenta mais, começa a ficar apático ao cliente, descrente no seu negócio também. Então eu focaria nesses 3 aí. A irritação é o primeiro, é o primordial ali. A pessoa fica no automático ali, levanta, faz aquela rotina diária e vai no trabalho no automático e chega na segunda-feira, querendo louco, chega na sexta. Já não é um sinal que talvez... Sim, muito, muito. E a gente não pode viver só de final de semana. Mas por que isso acontece? Porque o trabalho ele começou a ocupar o centro da vida desse ser humano. E aí não só empreendedores, pessoas que trabalham CLT também. Essa pessoa ela começa a fazer muitas horas extras e eu entendo que em muitos momentos da nossa vida enquanto empreendedor, a gente vai sacrificar um pouco a nossa saúde mental, que a gente vai ter que trabalhar até mais tarde. Mas isso não pode ser rotineiro. Não, pode ser pontualmente, um dia, uma semana, quem que trabalha e estuda tem um dia de prova, vai ter que estudar um pouco mais, na noite anterior vai estudar um pouco mais, mas se for todo dia é um problema. E aí que entra o burnout. É quando essa relação com o trabalho ela é muito persistente. Né? A tua vida é só trabalho e o hobby, esses momentos de lazer, ele ocupa um lugar importante na vida do ser humano. Só que esse ser humano, ele para de ter esses momentos e se dedica exclusivamente ali à performance. Eu faço a questão do trabalho, essa pessoa, a gente já falou antes, mas às vezes a pessoa acredita que trabalhar 12, 13 horas por dia é mais produtivo do que tu trabalhar 8 horas por dia ou 6 horas por dia. O que vocês acham dessa questão do que o pessoal, não, vou trabalhar mais 13 horas e vou... Tem uma frase que eu não gosto, eu vou citar, que todo mundo usa no meio do empreendedorismo, que é: escolhe trabalhar com o que tu gosta e tu não vai precisar trabalhar nenhum dia da tua vida. É só uma mentira. Isso é uma mentira tão gigantesca para quem está olhando, assim. É exatamente o contrário. Tipo, trabalha só com aquilo que tu gosta e tu não vai gostar de mais nada. É isso, porque a gente não pode viver 100% do nosso trabalho e achar que isso vai ser bom o tempo inteiro. Em algum momento a gente vai deixar de gostar daquilo que no passado era prazeroso para nós. Era aquilo que ela estava dizendo, assim, tipo, o vendedor que gostava de vender, agora ele está indiferente, está apático com o cliente, ele deixa de gostar daquilo que era a principal motivação dele. Mas qual é a questão, João? É culturalmente reforçado essa cultura de quem trabalha mais. Olha o doutor Guilherme, olha o João, né? Olha o quanto eles trabalham, olha só, final de semana tá ali conectado e tal, né? Esse cara deu certo porque fez dessa forma. Mas a gente tem que entender que tem muitas coisas em jogos também. A nossa família, né? O nosso lazer, e se a tua saúde mental cair, todo o resto vai cair junto, em algum momento vai cair. Eu acho que tem essa cultura também empresarial, de algumas empresas, né? Tem empresas que tu sair no teu horário, vão te olhar de cara amarrada, e tem empresas que tu saiu no horário, vão ficar felizes. Olha, acabou, terminou, tem que produzir naquele horário e vai para casa. Tem essa questão de empresas que não, se tu vai embora cedo, vão te olhar meio atravessado. Não, é verdade, a gente vê muitos influenciadores na internet que transmitem uma imagem de sucesso, dizendo, não, mas eu trabalhava 18 horas por dia, tal, não sei o quê, e tu vai olhar a renda dele é vendendo curso de como vender curso, tá? Mas que empresa, o que tu tá produzindo, tipo, qual que é o que tu contribui com a sociedade, entendeu? Já que esse é o papel do empreendedor, né, de alguma maneira, melhorar a sua família e entregar algo que contribua com a sociedade de uma maneira mais... E certamente o vendedor
de curso de como vender curso não é essa pessoa, né? Não é o empreendedor que o país procura. Doutor Guilherme, e tem algum exame, alguns exames que são recomendados que aquela pessoa que está muito estressada deve fazer regularmente? Talvez mais do que um exame, a pessoa que vive de maneira rotineira, estressada, ela tem que ter um médico. Um médico que conhece ela bem para que possa identificar o momento em que ela não estiver tão bem assim. Não existe uma caixa de exames, um protocolo de exames que a gente tenha que fazer no empreendedor ou na pessoa que trabalhe muito. Mas ter um médico e visitar esse médico regularmente, para quem não sabe, eu sou o médico do João, e ele às vezes atrasa na consulta. Mas eu não passo um ano sem ir. Hoje eu vim aqui cobrar ele, inclusive, por isso que eu aceitei estar no programa. Então a gente tem que ter um médico para conhecer. Por exemplo, eu te conheço, sei quando tá bem. Se algum dia tu chegar no consultório diferente disso, eu vou saber que tem alguma coisa de errado. Não, interessante isso. Existe alguma relação entre pressão alta e estresse? Sim, sim. Uma pessoa estressada tem pressão mais alta. Na verdade, a nossa pressão ela responde a vários fatores. E que na maioria das vezes são fatores fugazes que não fazem com que a pessoa seja um hipertenso. Por exemplo, todo mundo que vai lá na clínica e vai correr na esteira. No teste ergométrico a pressão sobe e é esperado que a pressão suba. 16, 17, no final do exame também é esperado que a pressão volte a diminuir. E esses 16, 17 não é perigoso, não coloca a pessoa em risco, muito pelo contrário. Todo mundo que está na academia e fazendo atividade física, durante o esforço, a pressão vai estar mais alta. A pressão vai estar mais alta, que não quer dizer que ela seja um hipertenso. Isso é um fator. Por exemplo, outra coisa que aumenta a pressão, dor. A pessoa está com uma dor por qualquer motivo que seja, está com dor de cabeça aquele dia, ou teve uma dor lombar, ou torceu o pé e está com dor. É uma resposta do corpo à pressão subir. Então não é um motivo para se tomar remédio para pressão, muito pelo contrário. Isso vale para momentos de estresse. Momentos de estresse podem fazer a pressão subir. Isso não faz com que a pessoa seja um hipertenso. Mas estresse de maneira cotidiana, de maneira repetida e sustentada, faz com que a pressão se mantenha alta por mais tempo. E essas pessoas incorrem no risco de desenvolver hipertensão de maneira muito mais precoce. Não. Tá, Raquel, e como estabelecer um limite entre a vida pessoal e profissional? Que limite é esse que é o ideal? O limite que vai sustentar a tua empresa é quando tu estar em casa de verdade, né? Tu tá dedicado ali com a tua família, com o teu momento de lazer. O trabalho ele não pode ser o centro da tua vida, né? Tu precisa ter atividades de lazer e de prazer. Então, é isso que vai regular aí os teus neurotransmissores, vai ter neurotransmissores do relaxamento também. Só que aquele ser humano que ele trabalha e não tem esses momentos, é aí que vem a sobrecarga. Exatamente por causa desse déficit aí. Eu acho que, não sei se talvez um pessoal mais antigo, uma percepção, talvez tinha essa questão do trabalhar muito e essa geração mais jovem que está vindo está mais preocupada com a qualidade de vida. Está certa essa minha percepção ou não? Então, todo ser humano, a gente tem 5 grandes fatores de personalidade, né? Que é o Big Five, que é o que é cientificamente aí, comprovado quando a gente pensa em personalidade. Então, talvez o João, o Guilherme, tenham alguns traços de realização que tu quer muito vencer na vida, tu quer muito prosperar. Então, tu vai te dedicar mais. Então, não tem uma resposta pronta para isso. Vai depender da tua personalidade e do quanto tu almeja. A gente tem, né, essa geração que não está disposta a trocar a saúde mental ali pelo trabalho, mas aí também vai ser uma pessoa que nunca vai atingir os objetivos. Entende? Então vai muito daquele ser humano, o que ele quer da vida, né? Quais são os valores dele, o que é importante ali para ele. Existe um conflito de gerações, né? Na verdade, sempre há um conflito de gerações. Provavelmente os nossos avós tinham conflitos de gerações com os avós deles também. Então, é muito difícil lidar com isso. O ambiente de trabalho ele é um ambiente de choque cultural, de choque de gerações. Então, o que a gente espera que uma pessoa de 20 anos produza, às vezes é exatamente o oposto do que ela acredita como sendo o objetivo de vida dela, ou o que ela quer para isso. Isso, às vezes, gera conflitos dentro do ambiente de trabalho que acabam promovendo um ambiente não saudável. Então,
cabe às pessoas em posição de liderança identificar as percepções de quem está entrando no mercado de trabalho, identificar as expectativas e adequar, e não o contrário. Na verdade, o empreendedor precisa se adequar ao mercado de trabalho, a quem está vindo trabalhar para ele, não esperar que quem está entrando na empresa agora vá assumir aquela postura ou aquela reputação. Por isso que a gente tem tanta rotatividade, né, dentro do ambiente de trabalho, com os conflitos de gerações, tanto absenteísmo ou mesmo presenteísmo, porque as culturas lidam muito mal com isso. Então a gente tem que entender, e eu falo que eu sou médico, mas lá na clínica a gente lida com isso o tempo inteiro, com essa rotatividade de funcionário, e a gente de alguma maneira tenta adequar as expectativas da clínica com a expectativa de quem está lá prestando serviço, né, dos colaboradores. Tipo, você também dá aula na faculdade. Também dá aula para quem está se formando em cardiologia. Tá. Daí vamos supor, tem o cardiologista lá tem 60 anos, tem um pensamento, e tem o cardiologista está chegando agora. Também tem esse choque cultural no hospital, por exemplo. Na minha época de formação, era bonito trabalhar até tu não aguentar mais. Já até tu esgotar a tua última força. Era bonito isso. Um residente ficava até lá, não saía, não morava agora, dentro. Literalmente ele residia no hospital. Agora as novas gerações estão mudando. Eles querem cumprir a carga horária, querem ir para academia depois, querem viajar no final de semana, não querem estar. A vida deles não é mais para ser o hospital. Tem pontos bons nisso, tem pontos ruins. A gente sempre vai conseguir identificar isso dentro dos conflitos de gerações. E cabe a nossa parte lá é tentar forçar eles para que eles tenham a melhor formação possível, e é isso que a gente tenta fazer. Doutor Guilherme, tem algum sinal assim físico que o corpo está entrando em colapso, que tá algum sinal assim de alerta assim que principal, ou alguns sinais de alerta que pode dizer, ó, tá dando sinal que vai entrar em colapso, alguma coisa vai acontecer. Uma coisa não muito boa vai acontecer. É uma pergunta complexa, né? Mas ela é muito individual. Cada pessoa se enxerga os seus sintomas de esgotamento de maneira muito específica. Talvez o que eu consigo identificar é em relação a como as outras pessoas reagem a ela. A gente sabe, a gente que lida com pessoas, a gente espera retornos, ou espera a atitude das pessoas de acordo com o que a gente faz no dia a dia. Quando as pessoas começam a perceber que a gente está diferente, te dizendo, cara, aconteceu alguma coisa contigo. Talvez tu tá bem? Tu tá bem? Tu tá bem? O principal sinal que a gente tem que levar. Não, a pessoa assim, pô, mas é a terceira pessoa que me pergunta isso. Eu tô bem, eu tô ótimo. Por que tá perguntando? Talvez esse seja o principal sinal, a principal coisa que a gente tem que levar em consideração antes da gente manifestar os nossos próprios sintomas de esgotamento. Tipo, acordar e dizer, cara, hoje eu não quero trabalhar. Esse é para quem sempre gostou de trabalhar, chegar um dia e dizer que, tipo, olha, eu não quero mais trabalhar. Talvez a gente tenha que tomar atitudes antes disso aí chegar. E perceber as outras pessoas. E para alguns é muito difícil, né? Levar em consideração a percepção do outro. É muito mais fácil a gente acusar ou apontar ou dizer que o outro tá mal do que olhar para nós e dizer, acordar, olhar para o espelho, cara, não tô legal. Isso é mais difícil para nós. E essa é a dificuldade do empreendedor. Como que eu não vou trabalhar? Né? Essa empresa depende de mim, se eu não fizer, ninguém vai fazer bem feito, eu preciso estar lá, senão nada funciona. Quantos empreendedores a gente vê que não tiram férias há anos e acham isso bonito? Então, até ter um tempo para o autocuidado, para a qualidade de vida, para passar com seus familiares, né? Cultivar ambientes familiares, cultivar ambientes sociais com os amigos, ter grupos de amigos, né? Isso são coisas importantes para que se possa desempenhar de maneira adequada. Até aquele amigo que está mais antigo, né, tem liberdade de dizer, o que você está acontecendo contigo, cara? Tem vezes no ambiente de trabalho o cara não tem essa intimidade para falar, né? Verdade, ou até a pessoa não recebe bem essa crítica. Já o pessoal dos amigos de infância lá, do futebol, da atividade física, já tem mais essa intimidade para dizer o que está acontecendo contigo. A gente tem que prestar atenção nesses sinais. Raquel, dessa questão, doutor, que falou do autoconhecimento, o que a pessoa pode fazer para se autoconhecer melhor? Terapia. Que é uma coisa difícil, né? Terapia, é isso, cara, é isso que tem que ser feito. E por que as pessoas não fazem terapia como deveriam fazer? Tem alguma contraindicação para fazer terapia? Então, todo mundo precisa fazer psicoterapia? Não, mas todo mundo se beneficiaria, né, de fazer psicoterapia. Atualmente eu trabalho muito com empreendedores, empresários, e eu trabalho muito a terapia como ferramenta de performance. Tem uma paciente que ela diz que a terapia, ela dá ROI, né? Ela dá retorno sobre investimento. Então,
A terapia, a psicologia em si, ela deu um boom depois da pandemia, né? Ela começou a ser mais reconhecida e aceitada nesse sentido. Então, vai fazer um curso de desenvolvimento pessoal, vai no médico, né? Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai no cardiologista, né, doutor? Não, mas esse argumento é para o empresário que está nos assistindo, o gestor, né? Que psicoterapia da ROI, pô, é um argumento bem importante, hein? Tanto que existem movimentos para se implementar medidas de prevenção de agravo de saúde mental no ambiente corporativo, né? Talvez seja a medida em relação aos funcionários que mais traga retorno financeiro. Tem até uma medida que está para entrar no que vem novamente, que é a NR1, né? Que trata disso, e o governo lançou isso porque o número de pessoas se afastando do trabalho por problemas de estresse psicológicos aumentou muito nos últimos anos. Então não foi surgiu a NR1, não foi por acaso, porque o número de pessoas afastadas por esse problema aumentaram muito nos últimos anos, né? Bom, não, inclusive era algo que a gente estava conversando ali antes de entrar sobre a NR1, né? O quanto as empresas agora elas são obrigadas a olhar para esse fator aí de saúde mental do ser humano. Bom, Raquel, e a procrastinação pode ser um sinal de burnout? Sem dúvida pode ser. E aí é importante esclarecer que esse empreendedor, ele não é preguiçoso, né? Na verdade, a procrastinação ela é uma resposta emocional de eu não aguento mais ter que lidar com essa sobrecarga. Então ele vai adiando, é uma fuga, na verdade, a procrastinação ali em relação ao eu não aguento mais, essa sobrecarga, esse estresse, é mais uma coisa que eu vou ter que dar conta, é mais uma mensagem que eu vou ter que responder, então é nesse sentido. Deve procrastinar aí da psicóloga, procrastinar aí do médico, já são sinais, não tá com problema aí. Não, e até as tarefas do dia a dia, extra trabalho, né? Eu lembro na época da pandemia que estava todo mundo num esgotamento absurdo, assim, né? E as escalas a gente ia cobrindo uns aos outros, um adoecia, saía, a gente trabalhava muito. Eu lembro de chegar em casa, assim, sentar no sofá com o controle da televisão e ficar no guia de programação ali. Não saía. Olhando pra TV, assim, sem saber, tipo... E quando eu me dava conta, assim, tipo, tá, onde é que eu tô, assim, era mais ou menos isso. E a despersonificação é mais ou menos isso, é tipo, tu deixar de ser a pessoa que tu era normalmente e tu adotar um piloto automático, assim, em tudo que foge do teu trabalho, tu é literalmente um piloto automático. Quem viu aquele filme Clique? Esse filme é emblemático. É um filme antigo, né? E ele é absurdamente atual. Tipo, são pessoas... O que ele quer dizer? Que o trabalho é tão importante que todas as outras atividades da tua vida, elas simplesmente acontecem. Depois põe no controle e passa tudo aquilo. É tudo no piloto automático. Esse é um sinal muito importante que as coisas precisem ser revistas. Se vocês lembram daquele filme, ele morre no final do filme. Claro que depois ele percebe que aquilo lá era uma fantasia da cabeça dele, mas ele morre exatamente de uma doença cardiovascular ocasionada por maus hábitos, que levou ele à obesidade e posteriormente ao infarto. Mas como é importante isso, tu falou da colheita, né? Nenhuma doença cardiológica e nenhum transtorno mental, ele acontece do nada. É tudo aquilo que tu vai varrendo para baixo do tapete e essa colheita ela vai chegar em algum momento. Então ela pode ser boa, ela pode ser ruim, mas vai depender de ti. E a questão é que ela é lenta. E tu vai, é que lá não dou nada, não tem nada, vou no médico, tô bem. Então, tudo que eu tô fazendo tá legal, porque meus exames estão bem, a minha psicóloga diz que eu tô bem, então vai indo, né? Daqui a pouco chega, quando estoura, é lá num dia, no momento lá que tu fica, que a saúde cobra isso, né? É isso mesmo. Doutor Guilherme, já comentou um pouquinho, mas eu até acho assim, que a questão do sedentarismo, eu vejo muitas academias sendo abertas, muitas pessoas indo na academia, mas também tem um número muito grande de pessoas que pagam a academia e não vão. Tanto é que muitas academias, elas vendem lá, tem 7 mil alunos, se 10% fosse num dia, não tinha espaço, não tinha equipamento para todo mundo, né? Elas vendem muito o plano anual, né? Porque sabe que tem um número percentual muito grande de pessoas que pagam o plano anual e vão 1 mês, 2 meses, não vão mais. E como essa questão voltar a essa questão da saúde, da atividade física, como isso impacta na questão da saúde e também na questão psicológica, né? Na verdade, a nossa união aqui, eu acredito que seja em relação à atividade física. A atividade física
ela é um pilar para a prevenção cardiovascular. Se a gente pensar em todos os benefícios que a atividade física regular traz, e aqui que se cria um mito, né? Atividade física não é a pessoa que está na academia todo dia. A atividade física é se movimentar, é 30 minutos por dia de caminhada, 5 vezes por semana. Isso já tem um impacto absurdo na qualidade de vida e na prevenção de doenças. Então é o movimentar-se, é o 10 mil passos por dia, mas que pode começar com 6, pode começar com 7. O importante é começar a atividade física para quem é sedentário. Essa é a principal mensagem. E, passando para a Raquel, né, atividade física é um pilar para a saúde mental também, né? O Guilherme foi cirúrgico aí do que ele falou. E é um fator protetivo para o desenvolvimento aí de doenças psicológicas, mas mais do que isso, na entrevista clínica, quando o paciente chega para mim, uma das primeiras coisas que eu investigo é o sono. E tá, tu te movimenta, tu faz atividade física, e é o primordial, é o básico bem feito que a gente não cuida, é a alimentação, é a atividade física. E daí fala que não tá dormindo mal, e não tá fazendo atividade física, opa, já tem um paciente aqui pode ter um problema grande aqui. E o quanto libera neurotransmissores do bem-estar que baixa o cortisol. Né? Então, por que as pessoas se sentem muito cansadas? É muito estresse, então se tu recebe uma carga de cortisol e adrenalina no momento em que tu não precisa, por exemplo, tu tá lá no teu home office ou tu tá trabalhando, né? Tu não tá em um momento de perigo que o teu corpo ele precise produzir aquilo. Então, depois o teu organismo ele vai ter que fazer a eliminação disso. Então, tu te sente mais cansado e a atividade física ela vai ser regulatória também nesse sentido. Então, a pessoa que está assistindo já sabe que tem que fazer atividade física, né? Não precisa ser aquela power de fazer o crossfit, aquele vai pra que caminhada. mega power, não mas precisa bater nenhum recorde, nem romper nenhuma barreira. É só se movimentar. Não, e às vezes também acho que às vezes a pessoa tem oportunidade, mas eu não tenho tempo. Você tem oportunidade durante o dia, ela tá no escritório ou a casa no segundo andar, e a pessoa pega o elevador. Sabe que às vezes pego o elevador, tá, meu terceiro, já não é nem, né, não é tão simples assim, mas às vezes tem pessoa que pega para subir um andar. Né, tá ali, eu não, tô no térreo, pego o elevador para ir no primeiro andar. Eu disse, puxa, olha qual a oportunidade que ela perdeu de dar uma caminhadinha aí. Né? Porque às vezes são pequenos, ou tu pega um carro por aplicativo para andar poucas quadras, né? Claro, tem momentos que está chovendo, é diferente, né? Mas essa pessoa, qualquer coisinha já perde uma oportunidade de dar uma caminhada boa. Mas é importante ter regularidade na atividade física, né? Que a atividade física faça parte do dia a dia, não, hoje deu. Não, hoje caminhou 2 lances de escada, deu, já acabou. Não, que tenha regularidade na atividade física. Raquel, qual o papel da culpa ou do perfeccionismo nessa sobrecarga de trabalho do empreendedor? Que ele acaba sendo muito, tá sentimento de culpa, quer fazer a coisa perfeita e acaba impactando muito no estresse. A culpa, ela vem muito a culpa e o perfeccionismo é uma dupla sabotadora aí que tá com o chicote na mão, né? Ela quer te chicotear. Então, vem no sentido dessa autocobrança de eu deveria, por exemplo, tu tá aqui, deveria estar lá dando a tua aula, deveria estar arrumando teu filho lá pra semana do cabelo maluco, né? Lá no Dia das Crianças. Tá, agora você. Essa semana, então, vem muito nesse sentido, assim, de eu deveria estar fazendo mais, ao mesmo tempo que eu já estou fazendo muito. Então, o perfeccionismo, na verdade, do empreendedor, ele é um padrão rígido e inflexível de que eu preciso controlar tudo e de que eu preciso fazer tudo e de que aquele café lá não é só um café, mas também é uma forma de gerar um conteúdo, de fazer meu negócio crescer, de fazer um vídeo, enfim. Essa questão também do bom humor, que eu achei divertido essa questão das semanas do cabelo maluco, né? Porque tu vê nas redes sociais a criatividade dos pais, assim. Nos grupos dos pais do WhatsApp é desesperador, né? As conversas, assim, que tá todo mundo super esgotado, super atarefado, tem que criar um penteado pro filho, cara. Não, mas temos que... fez um de pipoca. E eu trago esse assunto aqui tu trouxe, né? Mas eu estou continuando, porque também acho que a falta de bom humor não impacta também nessa questão do estresse, porque, tipo, tu pode ver um problema, mas realmente tu tá cheio de coisa, tem que pensar criativo, né? Mas vai na internet lá, dá uma pesquisada. Mas aí é culpa, né? Por exemplo, a gente está aqui, nós temos filhos, e ao mesmo tempo que eu tô aqui, que isso é um valor importante para o desenvolvimento da minha carreira, nós temos filhos.
E será que eu não deveria ter sido um pouco melhor na montagem do cabelo maluco? Então... Vou chegar lá, ver um cabelo muito mais criativo que Sim. o teu. Bah, agora aqui, ó, devia ter feito algo melhor. Sim, a mãe se culpa muito nesse sentido, né? A mulher se culpa muito de estar em todas essas frentes, João. Então é muito, nesse sentido, a síndrome do impostor também. De eu não sou bom o suficiente porque eu foquei no meu trabalho e a minha família tá lá. Então, é algo ambivalente aí. Sabe, também eu vejo essa questão tem a ver com sono, isso que eu vou falar agora. O pessoal abusando muito do café, mas mais ainda, e até no escritório lá eu meio que puxo ali do pessoal tomando energético durante o dia. Tipo, de manhã já chega com a latinha, de tarde está com outra latinha, e toma energético, e toma café. Isso não vai impactar o coração? De alguma maneira vai, mas certamente o impacto do uso de estimulantes, desses estimulantes menores, né, como café e energético, a gente não está falando de outros estimulantes que aumentam um pouco mais o risco cardiovascular a longo prazo, mas assim, existe uma margem de segurança para se consumir café. O café não é um vilão ao ponto de ser uma causa de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mas talvez o impacto dele na qualidade do sono, esse seja mais importante. Porque usar estimulantes antes de dormir impacta na qualidade e nas etapas do sono e prejudica aquele sono reparador. Então é a pessoa que não consegue dormir, toma remédio para dormir e não consegue ficar acordada no outro dia, fica fazendo uso de estimulantes porque tem déficit de atenção. Tá, mas tem déficit de atenção, como é que é o teu sono? Tu dorme durante a noite? Ah, não, eu trabalho até às 3 da manhã, durmo 3 horas, estou trabalhando. Toma um balde de café. Certamente não é uma doença de déficit de atenção que tu tens. Tu tens uma doença do teu sono que não está sendo feita de maneira adequada. E sobre os psicoestimulantes, algo que eu trabalho muito também na clínica é que para pacientes que têm ansiedade, depois das 15 não consome mais chimarrão, não consome café, energético, e nada, porque vai potencializar, assim, ele vai reduzir a capacidade do teu sono de qualidade, como o Guilherme falou. Então, é algo também para as pessoas avaliarem. Eu vou perguntar para vocês dois, porque eu acho que eu tenho visto, às vezes, pessoas tomando outros medicamentos, que eu nem sei o nome, vocês vão dizer para mim os nomes dos medicamentos, a pessoa toma, tenho prova, vou tomar um Ritalina, não sei, alguma coisa para dar um hiperfoco lá, para mim poder ir bem, para mim bem na prova. Eu vou tomar tô com dificuldade para dormir, vou começar a tomar um remédio que me indicaram, vi nas redes sociais um remédio muito bom que vai me ajudar a dormir, e é natural, João, é natural, o negócio não pode tomar que não está tranquilo, então eu vejo assim, pessoa tomando muitos medicamentos que não são necessariamente para pressão, digamos, é para a cabeça mesmo. Vocês têm visto esse aumento de... Porque o pessoal fala, às vezes, o medicamento, tomei isso aqui hoje, o meu já acabou, estou tomando outro já. Eu nem sei, mas vocês entendem que está aumentando muito essa demanda para esses medicamentos? Fala, Raquel. Então, as receitas clandestinas, né? Pega o medicamento da avó, da tia. A gente tem, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem a classe dos benzodiazepínicos, e talvez vai poder falar muito melhor do que eu, doutor, que é Rivotril, diazepam, clonazepam, né? Que eles são um sossega-leão ali, que vai dar aquele alívio imediato. Mas a médio e longo prazo, as pessoas que estão expostas, elas vão adoecer de outras formas. Então, precisa ali de um médico, né, responsável. Não pode pegar a receita da avó, da tia. Sobrou. Mas, sim, eu percebo que tem crescido muito. E o empreendedor talvez se encaixe nisso que tu falou, João, de querer produzir mais, né? Mas essa não é a resposta, né? Porque isso vai ser um band-aid ali. Em algum momento vai explodir. Sabe que eu tenho uma pessoa que eu conversei com algumas farmacêuticas que às vezes vai na farmácia e tal, e o pessoal no Rio Grande do Sul tem muitos farmacêuticos de outros estados, né, que vêm trabalhar aqui porque tem uma falta de farmacêuticos nas farmácias. E elas falam que às vezes o que tem grande diferença é que aqui, parece no sul, se consome mais esses medicamentos que lá para cima. Vocês já ouviram falar? Eu não tenho esse dado, mas a automedicação ela está enraizada na nossa sociedade, né? É que diferente no passado que a gente tinha era isso, era o chá da avó, era o remédio da vizinha, eram coisas muito, muito regionais e que essa informação se transmitia de pessoa para pessoa. Hoje o uso recreativo de medicamentos
ele está mais difundindo porque as informações se transmitem de maneira muito mais rápida e as redes sociais banalizam o uso de substâncias. Tipo, é aquele recorte, né? Tipo, é aquela pessoa que apresenta um recorte, pô, como assim essa pessoa é incrível e ela usa isso e por que que eu não estou usando? E se gera uma rede de fantasias relacionadas à produtividade e ao uso de substâncias de uma maneira muito leviana. Claro que isso acontece com as medicações psicoestimulantes ou mesmo os benzodiazepínicos para indução de sono, mas a gente viu esse boom hoje com as canetas emagrecedoras, né? Que é uma coisa que é muito mais utilizado para fim recreativo, que eu digo, para fim estético, do que para tratar condições como diabetes e obesidade. Para ter uma ideia, tipo, as medicações elas esgotam no mercado, apesar de existir uma restrição de receitas médicas hoje. Mas o mercado ele se autorregula, né? Hoje existem mecanismos para tu fazer uma consulta de mentira e comprar uma receita que tu acha pelo Instagram. Então, o mercado ele se regula tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Então, começaram a assaltar as farmácias para roubar especificamente as canetas. É isso. Não pegavam mais nada, só porque a demanda é tão grande. A demanda é tão grande, aí tu restringe a compra exclusivamente para receituário. E aí o preço das medicações se torna mais caro no mercado paralelo. Então os caras assaltam farmácias para vender no mercado paralelo. Então é muito complexo, é um tema muito complexo. E a relação entre a sociedade e as farmácias no Brasil ela é algo incomum nos outros países. Nos outros países não existem, tipo, numa esquina 4 farmácias, por exemplo, que nem hoje no Brasil a farmácia ela é um mercado, ela é um mercadinho, ela vende qualquer coisa, virou uma loja de conveniências que vende remédio. Guilherme, e tu não tem, às vezes não sofre uma certa pressão, às vezes, que vai lá um paciente e tal, faz a consulta, faz os exames e tal, né, fez tudo que o médico mandou fazer e ele não pede no final uma receita de um desses medicamentos assim. O tempo inteiro. Quem dera fosse isso que tu falou, o cara que está preocupado em alguma maneira com a saúde, vai lá, consulta, faz os exames, retorna, mas tem muitos pacientes que pagam consultas especificamente para conseguir uma receita de uma medicação que ele não consegue de maneira mais fácil. E é difícil lidar com isso. É difícil. Ainda mais hoje com as redes sociais, que o paciente critica o médico e vai para as redes e fala, fui mal atendido pelo fulano de tal. E tipo, às vezes o que motivou esse mau atendimento, entendeu? Graças a Deus, quem me procurar lá nas minhas redes, eu tô bem avaliado, mas é um trabalho complexo, é uma linha muito tênue. A relação médico-paciente é algo muito complexo nesse aspecto. E Raquel, a gente já falou muitas coisas aqui, mas para quem também está sintonizando no programa agora, né? O que o empreendedor, o gestor pode fazer agora para ter umas dicas aí importantes para que ele não tenha um estresse elevado e até chegar no burnout, né? Tudo que eu for falar aqui vai ser muito clichê. Mas está muito, e o clichê porque funciona, mas está muito baseado em ter tempo de qualidade, né? Ter hobbies. Então, o hobby ele também vai trabalhar como um fator protetivo para o desenvolvimento de doenças. Então, precisa ter tempo de qualidade, né? Por mais que tu tome alguma medicação, ela vai fazer o papel dela, mas a tua parte tu precisa fazer, que é o básico bem feito, é tu fazer atividade física, tu te movimentar, né? Tu ter tempo de lazer, que seja fora do trabalho. Doutor, pode fazer o futebol do sábado e depois ter aquele churrasco com carne gorda e cerveja depois, tá tudo certo? Dá uma zerada? Tem um balanço assim, né? Sabe, eu tô tentando conseguir uma liberação aqui ao vivo e aqui no programa. Isso é uma coisa muito comum, né? Muito mais dos homens, né? Os homens relacionam a atividade física com um momento de lazer com os amigos depois da atividade física. Então é muito comum futebolzinho com churrasco e cerveja depois. Eu jogo pádel, né? E é quase uma religião. Na sexta, depois do jogo, o pessoal faz churrasco. As pessoas do grupo vai mudando de semana para semana, mas se tu pegar, o churrasco acontece sempre. Então isso não balanceia, isso não se equilibra. É importante manter uma rotina de atividade física, perseguir essa rotina de atividade física, que é uma coisa difícil de fazer, não guardar a atividade física especificamente para quando sobrou o tempo naquela semana. Na verdade, ela tem que ser uma das prioridades da agenda e não utilizar ela como um gap de agenda. Não, eu marco
eu marco nesse horário aqui, porque é o horário da atividade física, eu marco essa reunião, ou marco esse compromisso. E aqui eu até posso falar por mim também, eu canso de fazer isso, de abrir mão da minha atividade física para fazer reunião, para vir dar entrevista pro João. O empreendedor na prática. Que não seja essa desculpa para não fazer atividade física que está aqui no programa. Isso, usa essa desculpa, inclusive, não, estou trabalhando muito, por isso que eu não estou fazendo atividade física como deveria. Bom, o programa está voando, a gente está indo para as perguntas finais. Então, uma pergunta para Raquel. É possível ser um empreendedor, um gestor de sucesso, sem sacrificar a saúde mental? Que difícil essa pergunta, é algo bem desafiador, João, mas eu acredito que sim. Mas eu acredito também que o empreendedor ele só vai chegar nesse ponto de valorizar a saúde mental depois que ele já extrapolou os limites dele. Então, sim, é possível, mas eu entendo que ele vai chegar primeiro nesse ápice do esgotamento e aí sim ele vai valorizar a saúde mental porque os pratinhos dele vão cair. Muito bem. Doutor Guilherme, muitos empreendedores, o gestor deve chegar lá na clínica lá com relatam palpitações, taquicardia, né, esses momentos de crise. Isso é perigoso ou é só ansiedade? Perigoso é não ir no médico. Essa aqui é a verdade. Se tem um sintoma que possa remeter a uma doença cardiovascular, dor no peito, falta de ar, palpitação, é importante que algum especialista revise se a saúde do coração está indo bem. João, todas as pessoas podem ter doenças cardíacas em qualquer idade. Claro que as doenças relacionadas ao estresse do trabalho são mais prevalentes, mas como que a gente diferencia quem está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, do que alguém que está na iminência de ter um infarto? É só através da consulta médica. Então o recado é, nunca negligencie os seus sintomas. Tenha um profissional que você confie para conversar, para tirar suas dúvidas e, quando necessário, fazer os exames mais específicos. Essa questão eu vejo assim que às vezes a pessoa ela é super disciplinada em algumas atividades, tem que fazer a revisão do carro. O cara cuida certinho ali, 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros para fazer a revisão do carro. Agora ele tem que fazer a revisão de procurar o médico, e de repente ir na psicóloga, e ele acaba deixando isso para depois, e que a sua saúde deixa para depois e foca em questões como, por exemplo, de fazer a revisão do carro, não esquece. É bem isso mesmo. A gente prioriza tudo na nossa vida, menos a nossa saúde. Bom, então, quero agradecer a participação de vocês. O tempo está passando voando mesmo, um assunto super interessante e super do momento, quando se fala da hype, né, da questão da saúde mental, é muito importante mesmo, os casos aumentaram muito. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, o programa foi super bom, aprendi mais aqui com vocês e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau.